Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, fazer parte deste momento, receber o reverendo aqui, que Deus continue te abençoando. E eu quero só fazer uma reflexão com vocês. Primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos começar aqui e vamos ver uma história que eu acredito ser conhecida da grande maioria de nós. Talvez não na essência, mas nós vamos dar uma olhadinha na vida de Davi, o rapazinho que ficou conhecido porque matou um gigante. E o tema da minha mensagem é conselhos e alertas. Eu preciso conversar com vocês. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 18, que diz assim, vai para a tela? Isso. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso e homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Você pode ler comigo? Então, bom, olha para mim aqui, porque eu quero mostrar a você que o sucesso de Davi não foi por sorte. Davi não foi alguém que se projetou e se deu bem na vida por acaso. Esse é um texto cujo qual ele ainda é um anônimo. Ninguém sabe quem ele é. Ele não é famoso, ele não tem projeção. Ele não matou o gigante, não se casou com a filha do rei. Neste momento, Davi é alguém que ninguém conhece, pelo menos no mundo físico. Mas o texto em que lemos nos mostra características deste rapaz, quando ele aparentemente não é ninguém. O texto define que tipo de vida este rapaz resolveu levar quando ninguém ainda o reconhecia. E o mais interessante desse texto é que esse texto traz o reconhecimento de alguém que não pertence à sua família e não pertence à sua casa. É alguém de fora que consegue enxergar valores nele que os de casa não consegue enxergar. Então, se você está esperando reconhecimento e motivação dos da sua casa para vencer, cuidado, porque você pode ter uma boa justificativa para o seu fracasso. Entendeu? Você veio a esse mundo para vencer. Se te apoiarem, vocês vão vencer. Se te amarem, vocês vão vencer. Se concordarem com você, você vai vencer. E se tudo for o contrário, você também vai vencer. E pronto, acabou. Você consegue entender isso? Amém? Então nós vamos olhar, nós vamos voltar no versículo 1 do capítulo 16, mas é importante você entender que este verso 18 precede um 1. Antes do versículo 1, o rapazinho já era um rapaz que sabia tocar, o cara era um músico bom, ele era valente, robusto, vigoroso, era um homem e bom nas palavras, de gentil presença. E o Senhor era com isso aí. Antes de tudo, você está entendendo? Então, o seu sucesso, ele precede, certo?
ou ele é precedido por uma postura, por um posicionamento, certo? É assim que funciona. Então, quando nós voltamos, depois você lê em casa, que eu não sou obrigado a ler tudo, tá certo? Mas nós vamos para o verso 1. Coloca aí o verso 1. Isso. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a casa de Jessé o belemita, porque tenho provido de um rei. Então disse Samuel ao Senhor: como irei eu? Ouvindo Saul vai me matar. Então disse o Senhor a Samuel: toma uma bezerra em tuas mãos e diz: vim sacrificar, e convidarás Jessé os seus filhos ao sacrifício, te farei saber o que há de fazer, ungir-me-ás a quem eu te disser. Então fez Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram tremendo. Olha para mim. Não, peraí, escute. Então os anciãos da cidade saíram tremendo, disseram: é de paz a tua vinda. Ele diz: é de paz, e o santificou e convidou o sacrifício. E sucedeu que entrando Eliabe o viu e disse: certamente está perante o Senhor, seu ungido. Porém o Senhor disse: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o Senhor olha para onde? Isso aí. Esse texto todo precede, certo? O verso 18. Onde fala das qualidades do rapaz, tá certo? E aqui começa a história do Davi. E é isso que nós vamos dar uma olhadinha rapidinho para você aplicar na sua vida. Bom, vamos lá. Verso 1. Samuel, o profeta, está nas montanhas de Ramá, e Davi está apacentando as ovelhinhas. Vivendo a vidinha dele, sim ou não? Era bom músico? Era valente? Vigoroso? Homem de guerra? Isso aí, falava bem, boa presença, o Senhor era com ele, e ele estava fazendo praticamente um subserviço. Mas o cara era bom em tudo aquilo que fazia, porque a Bíblia nos diz: tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, faça conforme toda a sua força. Então, se o senhor quer vencer, seja bom no que você faz. Bom. Entendeu? Pare de ser meia boca. Quer ser um marido, seja um homem bom. Vai ser um pai bom. Quer ser uma mulher boa. Uma sogra boa. Um profissional bom. Vai cantar, cante bem. Vai. O que você for fazer, mas e se as pessoas não me valorizar? Fique tranquilo, porque o mundo espiritual não fica devendo nada para ninguém, não. Se as pessoas não te valorizarem, Deus vai te valorizar, pode ficar tranquilo. Deus foi lá nas montanhas de Ramá e falou com o profeta: ô Samuca, eu já reprovei o Saul, não está passando. Essa tradução é minha, tá bom? Os teólogos de plantão morrem. Amanhã vai fazer 2 dias. Então, escute bem. Já rejeitei o Saul, para de orar, tá bom? Pega o seu vasinho, o chifre, enche de azeite, dá um pulinho na casa do Jessé, porque lá da casa do Jessé eu vou levantar o novo rei. Samuel ficou com medo, falou: poxa, o que vai acontecer comigo? Saul descobriu que eu estou ungindo outro rei, eu vou ser um traidor, vai me matar. Deus disse: rapaz, pega uma bezerrinha, faz um sacrifício, vamos embora, rapaz. Amplia essa visão sua, amplia. Vambora, medroso. E lá vai Samuel. Quando Samuel chega na casa de Jessé, pensa num cara para fazer filho. Pensa no cara cerol puro. O Jessé, vou te falar, hein? 8 filhos, 8. Certo? Quando Davi chegou, o Jessé traz logo o primogênito, bonitão, fortão, Eliabe, certo? O cara que vai gerenciar a família, tomar conta do clã, depois da partida do pai. Chegou, eu imagino, aquele homão grandão, chegando: isso aqui é meu primogênito. Samuel, quando viu, falou: grande, bonito e soldado, bom candidato a ser rei, sim ou não? Mas Deus falou: não é ele não, recusei. Jessé, você tem mais filho? Tem. Abinadab, meu segundo. Deus falou: também não. E o terceiro, Samar, também não. E Deus falou: não e não. 7 não. Jessé não apresentou mais ninguém.
Samuel perguntou: ô Jessé, não tem mais nenhum filho seu, não? Não que tenha pouco. mas tem alguma coisa de errado, não é? Ele falou assim: esqueci, ainda tem. Ó, o pai esqueceu do filho. Lembra? Ainda que teu pai e a tua mãe te desamparem. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas ainda que essa se esqueça, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Você escute só. Ele falou: tem. Ainda tem umzinho, meu novinho, o Davizinho. Ele está trabalhando. Bom, gente, se era horário de trabalho, o que 7 homens estão fazendo em casa à toa? Tivesse um título para botar nessa mensagem, colocaria 7 homens e um destino. Tá certo? Até filme de faroeste. Olha só, os 7 caras em casa e Davi trabalhando, sim ou não? Sim. E Samuel falou: então ninguém come nada antes do trabalhador chegar. Foram lá e falaram para o Davi: vão lá, que estão um furdunço lá na sua casa. O profeta estava lá. E Davi foi. Eu imagino quando Samuel viu Davi, o mais novo, sem experiência nenhuma, nunca liderou ninguém, era até bonitinho. Mas Samuel deve ter olhado para Jessé e deve ter dito: não lembro de mais nenhum. Quando Samuel olhou, provavelmente não viu Davi. Em Davi, características naquele momento para que ele fosse um rei. Mas Deus estava dizendo: eu não dependo das características dele, eu dependo do seu nível de entrega para fazer com ele o que eu quero fazer. Você está entendendo? Ele é bom, sim ou não? Ele é bom, sim ou não? Isso, ele é bom em tudo que faz. Mas quando Samuel olhou para ele com aquele olharzinho que o pai tinha olhado e que os irmãos vão olhar lá na frente, Deus não estava nem aí. Pare de se preocupar com o que as pessoas estão pensando a seu respeito. E acredite em você e que Deus é contigo. Então, para, pastor, porque eu fui abandonado, sabe, pastor? Eu fui isso, eu fui aquilo, então morre. Se não dá para sobreviver, morre. Poxa. Pastor, às vezes eu acho que eu vim nesse mundo para sofrer, então sofra. Quem sou eu para tirar de você tal privilégio? Eu queria lembrar você que sofrer é um verbo, e verbo só faz sentido se for conjugado. Então o verbo sofrer nunca conjugue na primeira pessoa. Na segunda manda bala. Eu não sofro, mas tu sofre. É ou não é verdade? Nós sofremos, mas vós e eles. Isso aí é uma decisão sua. Então para com esse negócio de vitimização. Pastor, a culpa é do governo, a culpa é da minha mãe, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo. Não. Aprenda a sobreviver. Davi está lá numa situação. Agora os irmãos estão olhando para ele, o pai e Deus. Até Samuel, o profeta, não vê nele. E Deus falou: Samuel, pega o chifre de azeite, unge o rapaz e pode ir embora, deixe comigo. Pois bem, Samuel ungiu Davi e foi embora. E Davi foi fazer o quê? Apacentar a ovelha. Cheio de Deus. Apacentando as ovelhinhas. Virou super-homem porque foi ungido? Então quando você vira homem e mulher de Deus, isso não torna você um super-homem ou uma mulher maravilha. Torna você uma pessoa muito mais responsável do que era antes. Porque agora não é mais só seu nome, é o nome do Senhor que está sobre você. Entendeu? Antes de querer ser cristão, descubra quanto custa. E não é barato não, viu? Pastor, como é que eu sei o que é a vontade de Deus? É só descobrir qual é a sua. Normalmente a vontade de Deus sempre é contrária à sua. Então quer fazer, não faça. Não quer, faça. Porque é Deus. Por isso que é tão difícil viver com Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eu não vejo como você vê. Então como é que nós vamos andar com Deus? Alguém vai ter que mudar. E esse alguém quem é? Isso. Deus. Deus tem que mudar para me aceitar, porque Ele sabe. Então eu gosto do Davi. Vai lá apacentar as ovelhinhas, cheio de Deus. Tocava bem?
Isso, moleque valente. Estava apacentando as ovelhas uma vez, veio um urso para pegar uma ovelha. Ele falou, aqui não, urso, aqui tem pastor. A ovelha nem é minha, é de papai, mas eu rebento aqui. O urso não acreditou, partiu para dentro da ovelha, ele matou o urso. Tu acredita que ele matou o urso? É isso aí, pelo menos ele falou. Em outra ocasião, o que apareceu? Um leão, que não sabia da história do urso, veio desavisado. Davi falou, já não sou mais réu primário, não é verdade? Vou acabar tendo problema com Greenpeace ou alguma. Falou pro leão, aí maluco, já matei um. Um dos textos mais bizarros da Bíblia é essa narrativa, onde Davi disse, estava eu apacentando as ovelhas do meu pai, quando veio um leão e apanhou uma ovelha e saiu correndo, e eu corri atrás do leão. Esse cara fumou um bagulho, não é verdade? Está doido. Leão não é bicho que você corre atrás. Leão é bicho que você corre na frente, sim ou não? Mas ele não é alguém comum. Você está entendendo? Pessoas comuns fazem coisas comuns. Pessoas com Deus fazem coisas extraordinárias. Entendeu? Você não é especial, não é isso não. Você anda com Deus. E o Deus que está em você faz de você alguém especial. Então você às vezes aceitou, acha que o mundo gira ao seu redor, que você ficou uma pessoa agora. Ô meu filho, se você acha que o mundo gira ao seu redor, vai ao médico. O nome disso é labirintite. Eu, hein? Então Davi matou o leão e o urso, sim ou não? Sim. Quem viu? Quem viu? Tem foto? Não, tá no Instagram? Não tá. Mas ele matou, sim ou não? Quem é que sabe que ele matou? Não, e quem é que sabe que ele matou? Esquece o mundo espiritual. Quem é que sabe que ele matou? Ele. Ele sabe que ele, e isso para ele é o... Então, para viver com Deus, você não depende da experiência dos outros, e sim das suas. Ninguém é obrigado a acreditar no que você vive, no que você sente, no que você já experimentou. Agora, você tem que ter suas experiências com Deus. Então Davi matou, sim ou não? Sim. Um homicida animal. Que diga-se de passagem, já devia ter outras passagens. Porque preste atenção, ele é pastor de ovelha, sim ou não? Sim. Então o que ele fazia com a ovelha? Cuidava? Sim ou não? Sim. Criava, sim ou não? Matava, sim ou não? Claro que sim, gente, para comer. Então qual é provavelmente o primeiro bicho que ele matou? Uma ovelhinha, pô. Segundo bicho que se ele não matou, enfrentou o maior inimigo da ovelha, qual era? É isso aí. E depois matou um urso, depois matou o leão. E depois vai matar o gigante. O que demonstra que Davi não chega sentado na janela. Entendeu? Porque quem nasce grande é monstro. Ele constrói um caminho. Inventaram muitas coisas para subir até hoje, mas a mais segura ainda se chama escada, onde você vai um degrau de cada vez. Sabe qual é o problema? É que você não conhece a história dos outros, você só conhece o momento. Você não sabe o que aconteceu, né? Para a turma chegar até aqui nesse momento. Você só vê aquilo que está acontecendo hoje. É assim que funciona. E eu gosto do Davi por quê? Porque ele está lá, apacentando as ovelhas, matando o leão, ursinho. Isso está fortalecendo a fé de quem? Dele. Você tem que ter suas experiências com Deus. São suas. Eu lembro uma vez que eu saí para viajar e o trânsito estava muito ruim. Eu saio sempre adiantado, eu sou difícil de perder voo. Poucas vezes ao longo desses anos eu perdi. Mas eu estava saindo e aquele dia tinha alguma coisa de errado, tranca-rua. Ele estava solto, o Satanás que fecha o trânsito. Deve ser tranca-rua, sei lá, também não entendo disso não. Certo? Eu sei que tudo que eu queria. E aí o que aconteceu? Cheguei atrasado no aeroporto. Cheguei atrasado, fui logo no guichê, já estava quase vazio também, né? Falei, olha aí, menino. Ela falou, fechou. Eu falei, não, garoto, fechou não. Eu tenho que ir. Moço, já fechou o check-in. Eu falei, dona, eu tenho que ir, a senhora não está entendendo. Eu vou pregar num lugar e não tem mais voo. Se eu perder esse, eu vou perder a conexão, eu não vou. Moço, eu não posso fazer... Olha só. Não posso fazer nada.
Filho do Senhor, e aquilo foi dando. Subiu, que eu sou crente, mas eu sou gente. Aqui foi subindo meu sangue. Eu falei, Senhor, eu posso mandar ela para o inferno assim? E não só para o inferno, para o lugar mais quente que tiver lá. Eu estou ficando com raiva dessa garota. Ela tinha culpa, sim ou não? Claro que não, ela estava fazendo o serviço dela. O sistema dela fechou, coitadinha. E aí eu fui e virei assim nervoso. Falei, Senhor, o senhor vai sozinho nessa agenda. E que eu não vou poder ir não, tá? Então, o senhor manda lembrança pro pessoal lá. Porque se eu perder esse voo, eu não vou. O senhor podia ajudar, e o senhor sabe que eu acordei cedo. O senhor sabe. Eu não assim, acordei em cima da hora e vim orando. Abre os caminhos, abre os caminhos, abre os caminhos. Não, acordei cedo, mas o tranca-rua, sei lá quem. Eu estou conversando com Deus, eu acho que a menina não está entendendo nada. Quando eu virei, tinha duas garotinhas. Uma outra olhou para mim e falou assim, eu gosto muito do senhor. Eu falei, garotinha, eu ainda não gosto de tu. Mas se tu me botar nesse voo, garotinha. A outra ficou olhando com aquela cara assim, não se mete. Menina, ela deu um chega para lá, digitou uns troços assim. Abriu, falou, o senhor tem bagagem? Eu falei, tem nada, menino, tem nada, é só eu. Entendeu? E ela destacou e falou, então o senhor corre. Eu falei, para ir para lá eu passo até o signboard. Na verdade, fica tranquila que eu vou correndo. Na saída, quando eu saí, eu falei, Jesus, andar com o senhor é beleza, agora nós vamos correr, viu? Que eu estou indo. Eu fui. Sabe o que isso fez? Me mostrou que Deus é comigo em todos os momentos, é uma experiência minha. Você tem que ter as suas experiências de oração, suas experiências de leitura bíblica, suas experiências de jejum, você tem que ter suas experiências. Posso ouvir um amém? Amém. E ele está lá, matando leão e urso. Olha só. Aí o Saul ficou me perturbado. Pois você lê, que é legal. Saul não dormia, ficou esquisito. Sabe? Aí alguém falou, músico terapia. Arruma um músico que toca as musiquinhas para tu e você vai dormir. Saul era o rei, sim ou não? Sim. Os melhores músicos deveriam estar na sua corte, sim ou não? Sim. Mas não tinha nenhum músico bom o suficiente. Tinha. Mas que andava com Deus. Alguém falou, ô majestade, eu conheço um filho do Jessé, lembra do verso 18? Um filho de Jessé, o belemita, sabe tocar? É valente, boa aparência, bom de palavras, gentil de presença, e o Senhor é com ele. Saul falou, manda chamar o menino então. Chamaram o Davi, ele chegou com aquela harpinha dele. O Saul falou, estou com problema de insônia. Davi falou, isso não é problema. Minha harpa é um aprazolã. Um ansiolítico. Vamos embora. Eram 100 ovelhas, 99. E o Saul dormia, sim ou não? Olha que beleza. Deus levou Davi para o palácio, sim ou não? Sim. Quando Samuel ungiu Davi, na casa de Jessé, ele ungiu Davi para ser... Ele já tinha entrado no palácio? Mas agora está tocando, fica atento. Os lugares que Deus vai te levar. Porque às vezes Deus vai trazer para perto de você ambientes que Ele não te disse que te daria, mas já te entregou e você precisa tomar posse. Você consegue entender isso? Fique atento quando as amizades mudam. Fique atento quando as conexões... Abra os braços assim mais ou menos. Isso, assim. O que você está fazendo agora? Preparado para receber todo mundo que está chegando. Agora, fecha os braços e faz assim. O que você está fazendo? Se despedindo de todo mundo que está indo. A vida vai trazer e vai levar pessoas. E é obrigação sua discernir quem fica e quem vai. Não dispense ninguém que deve ficar e não permita que ninguém fique que tem que ir embora.
Isso é uma obrigação sua, não é de Deus. Porque tem gente que administra tão mal sua vida que o diabo não ousaria se aproximar de tal pessoa. Eu conheço gente que se o diabo mandar o demônio ir, vai lá perturbar fulano. Pô, não vou não, chefe, isso vai queimar meu nome, isso aí não tem. Cuidado que você pode estar rindo de você. É o que é pior, é ou não é? Escute só. É maravilhoso isso, sim ou não? E o cara agora está tocando no palácio. O que ele está vendo? Como Saul senta, como Saul come, como Saul se veste, como Saul conversa. Deus colocou Davi para tocar para Saul, para fazer um estágio, um treinamento, para saber, certo, como é que ele vai se comportar. E Davi está lá só tocando. E depois ele vai apacentar as ovelhas. Um menino trabalhador. Trabalha e trabalha. Certo? Saul dorme agora. O tempo passa, o que acontece? Um gigante, um cara lá de aproximadamente 3 metros de altura, que não precisava nem ser muito grande não. A indumentária que ele usa de guerra é de última geração. Israel nunca viu um cara tão equipado como aquele. E cuidado para você não tentar superdimensionar algo simples só para dizer que o seu Deus é poderoso. Tem gente que quer botar o gigante 5 metros de altura. Matou a mãe dele quando nasceu. Ué, normal, parto normal, acabou com a mulher, desgraçou tudo. Acabou com a vida do pai, acabou com a vida de todo mundo. Não é verdade? É só você botar a cabeça para funcionar. Eu fui em Israel com um arqueólogo. E aí eu perguntei a ele qual era a grossura das muralhas de Jericó. Porque aqui me ensinaram que as muralhas tinham uns 2,5 metros, 3, 4. E ele falou: Cláudio, deixa eu te falar, Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Na época que Jericó foi construída, não havia arma de arremesso. Então não fazia sentido construir naquela época uma muralha tão espessa, já que não tinha nada que pudesse derrubá-la. A casa da prostituta tinha uma de suas paredes no muro, mas o muro tinha no máximo 1 metro, o suficiente para homens combaterem os inimigos do lado de fora. E eu falei: então por que me contaram que a muralha era tão grossa? Ele disse: porque vocês gostam de dificultar as coisas para dizer que Deus é mais poderoso. Eu falei: gente, não é que é verdade para alguns? Então ele é Deus, e você precisa saber isso. Um Deus de pequenas coisas, um Deus de grandes coisas, mas ele é Deus. E Davi vai nos mostrar isso, certo? Agora o que tem lá? Um gigante, sim ou não? Isso. Um cara grande, matador profissional, chefe de grupo de extermínio. Um cara sensacional, Golias. Todo mundo gostaria de tê-lo no seu exército, sim ou não? Isso, mas ele estava no exército do inimigo. E pior, ele desafia o exército de Israel a um duelo, homem contra homem. Quem ia? Não tinha nem, eu moro no Rio de Janeiro. Um carioca hoje é mole contra o Golias. Pega uma 380 daquela e enche ele de tiro que eu quero ver. Certo? Mas naquela época, o pessoal olhou para o gigante gritando: tem homem aí? Muitos dias. Um cara até esquisito. Pedindo um homem assim muito tempo. Tem um homem aí, manda para mim. Deixa quieto, que você não pode falar não. É porque hoje está difícil. Se a senhora é solteira, achar um homem. Eu falo disso o tempo inteiro. Entendeu? É mais fácil a senhora ficar rica do que achar um homem. E achar homem macho no mesmo recipiente está quase impossível. Ou o cara é homem ou ele é macho. O que é macho? Macho é o cara que gosta de mulher. O que é o homem? O homem é que gosta de responsabilidade. Então hoje a senhora acha um homem que gosta de mulher, mas não quer responsabilidade. Não aplaude não, isso é para vaiar. Isso aí. Quem tem mais, homem que tem mais de 35 anos, levanta a mão. Isso aí é homem. A maioria deles. Macho. Não tem medo de barata. Fica atrás da senhora igual
propaganda de Danone, me dá, me dá, me dá. Esse é o modelo dos homens mais antigos. É assim que funciona. Quem tem sabe o que eu estou falando. A mulher tem até medo desse tipo de homem. Mas volta aqui, porque não é disso que eu vou falar. Foi só para distrair você um pouquinho. Agora Davi está lá. E o gigante está afrontando. Davi chegou do trabalho. O pai dele falou: meu filho, amanhã de manhã você vai levar um lanchinho lá no campo de batalha para ver como estão os seus irmãos. Ele tinha quantos irmãos mesmo? Quantos serviu no exército de Saul? Então tem mais quantos em casa à toa? E quem Jessé mandou levar comida? Aprenda uma coisa dura. Quanto mais você resolve coisas, mais a vida manda coisas para você resolver. Você tem 3, 4 irmãos em casa, uns parasitas. Tudo que é para fazer, sua mãe manda você. Por que você acha que adolescente fica trancado no quarto? Eles querem sair, mas eles ficam amedrontados. Meu filho não sai do quarto. Para de pedir! Não pode ver a criança. Vai lavar roupa, vai fazer isso, vai ali, vai comprar aquilo outro. E você está bem? Então eles querem sair. Eles saem quando você não está vendo. Eles abrem assim. Vai lá e volta de novo para a caverna, para viver livre das petições, né, Supremo? É assim que funciona. Olha só. Davi agora vai levar o lanche. Palhaçada, né? Um cara que mata leão e urso, fazendo serviço de jumento boy. Pelo amor de Deus, não. Humilhação, sim ou não? Não negligencie o tempo das pequenas coisas. Às vezes as coisas grandes podem vir vestidas em embalagens tão simples e você pode perder grandes oportunidades. Vai devagar. Davi foi lá, pegou o jumento e foi para levar o lanche. Fast food. Chegou lá, estacionou o jumento. E quando ele está indo, quem é que sai? Aquela coisa grande. Golias. Gritando como gritava todos os outros dias. Tem algum homem aí? Se tiver, vem lutar. Se eu vencer, vocês vão ser nossos escravos. Se alguém de vocês vencer, nós viramos escravos de vocês. Os soldados de Israel, tudo ficou quietinho, olhavam um para o outro, falavam: grande, né? Benza a Deus. Nossa, eu não vou não. Eu tenho família. Davi chegou e olhou. O gigante falou: tem algum homem aí? Davi falou: hã? O irmão dele mais velho falou: cala sua boca, seu presunçoso, pretensioso de uma filha igual o tamanho do cara. Ele falou: o que eu estou falando, pô? Só perguntei. Ele perguntou assim: o que vão dar para quem matar o... Note que ele é valente, mas não é otário. Ele quer saber se tem prêmio. O que vão dar para quem matar o gigante? Alguém falou: se matar o gigante, fica rico. Ele falou: beleza. Segundo, vira príncipe, casa com a filha do... Terceiro, não paga imposto, carga tributária 0. Davi falou: eu fico rico, não pago imposto e caso com a filha? Esse gigante não é o problema, ele é a solução. Ele é a minha oportunidade, ninguém mata ele não. Deixa comigo. Pare de olhar suas dificuldades como opositores. Elas aparecem diante de você para levar seu casamento, seus negócios, sua fé, sua família para outro nível. Não pode ter um gigante que já fica com medo. Davi falou: eu vou matar esse maluco. Incircunciso, filisteu dos infernos. Essa tradução é minha. Eu mato ele. O que o pessoal falou? Droga. Isso é droga. Esse garoto é um cracudo. Fuma umas pedras grandes. Meu Deus do céu. Mas pior, ele falou publicamente. Certo? E na cabeça dele ele vai ficar rico, sim ou não? Ele vai matar o gigante, sim ou não? Isso. Por quê?
Não sei se eu posso falar isso. Cadê o pastor Eduardo? Está ali. Olha, gente. Eu vou falar porque está na Bíblia, então... Todo mundo olhava para o gigante, sim ou não? Sim. Davi olhou para a circuncisão. Quem é esse incircunciso? Davi olhou para onde? Depois explica quem não entendeu, que eu não tenho coragem de falar. Todo mundo olhava para o gigante, Davi olhou para o pinto dele. Você sabe o que tinha no órgão genital dele? Uma marca que dizia para todo homem de Israel que ele tinha uma aliança com Deus. Se você tem aliança, você não tem medo de gigante. Se você tem aliança, você não tem medo do inimigo, porque você sabe que você tem em você a marca do Senhor, e hoje não feita por uma circuncisão no órgão genital, certo? Mas o Senhor nos garantiu que estaria conosco. Então pare de ter medo dos seus adversários, que eles estão diante de você, porque Deus vai levar você para um outro nível de relacionamento com Ele. Volta aqui. Olha só. Alguém falou: leva ele para ver se o Saul autoriza esse massacre. E vê se o pessoal aí desse negócio de conceito tutelar não vai intervir. Os meninos. Alguém levou Davi e falou: majestade. Aí, ó, esse garoto aí. Sabe o que ele falou? Lá no vale de Elá, que ele quer matar o gigante. Saul falou: garoto, estou com tanto problema já. Você vai me arrumar mais um. Eu sei que toca para eu dormir. Se você morre, eu não durmo. Deixa eu te explicar uma coisa, Davi. Você não pode ir contra esse gigante, porque ele é matador desde garoto. Você nunca matou ninguém. Ele falou: sabe nada, inocente. Deixa eu falar para você, majestade. Estava eu apacentando as ovelhas de papai, quando veio um urso, quis pegar a ovelha, e eu matei o urso. Em outra ocasião veio um leão, pegou a ovelha, eu corri atrás dele, tomei a ovelha dele e matei ele, tá? Pergunta para quem está do seu lado assim: quantos ursos e leões você matou para chegar até aqui? Então diga para ele assim: então não é esse gigante que você está enfrentando hoje que vai te vencer, porque o Deus que te deu vitória no passado continua o mesmo para te dar vitória hoje. Você consegue entender isso? Saul falou: então, vai com Deus, menino. Foi um prazer ter te conhecido. Seu pai tem mais 7 filhos, né? Então não vai fazer falta, você é o caçula. Vai com a minha armadura. A armadura de Saul não serviu para Davi, porque a armadura de um dissimulado covarde jamais serviria para um valente comprometido com Deus. Davi passou no riacho, pegou quantas pedras? Quantas? 5. 5 pedras. Por que ele pegou 5? Que adapte. Mas para mim ele pegou 5 porque dava o direito a ele de errar. Se ele leva uma só pela fé, vai dar tudo certo. Ih, maluco. Me lasquei. Então, se você vai entrar numa batalha, tem o plano A, tem o plano B e tem até o C, se for com sogra, certo? É que sogra é com S, tá certo? Mas você consegue entender? Foi ele, sim ou não? Isso. Chegou lá com um pedacinho de pau na mão, tiradeira, as pedrinhas. Quando o pessoal olhou e falou: morreu. Morreu. Ele não tem como ganhar, não tem. A família dele acreditava nele? O rei acreditava nele? Os filisteus acreditavam nele? Golias acreditava nele? Quem é que acreditava em Davi? Não.
Quem é que acreditava nele? Ele! Ele acreditava nele. Está na hora de você acreditar que você pode, que dá para vencer o pecado, que dá para ser uma mulher de oração, que dá para ser um homem de oração, que dá para prosperar num ambiente em crise, que dá para ser feliz no ambiente de um caos familiar. Mas para que isso aconteça, você precisa acreditar em você. Fica enchendo a sua cabeça de asneira, que esses vídeos malucos dessa porcaria, que as pessoas não sabem usar e não acreditam em si mesmo, porque está tudo tal caos. Há um tempo atrás o cara falou: pastor, vem a maior crise do Brasil, o senhor se prepare. Eu falei: eu não vou participar não. Ele falou: o quê? Eu falei: não vou participar desse negócio de crise aí do Brasil não. Mas o senhor não tem escolha. Você vai dizer que eu tenho escolha? Eu não tenho? Eu sirvo um Deus que abre porta na terra, abre janela nos céus. O senhor está entendendo? Eu sirvo um Deus que, se Ele me mandar para o deserto vai ter que me fazer prosperar. Aí ele foi embora chateadinho. Porque as pessoas, se não conseguir te atingir... Pô, eu fiz um evento em São Paulo, penso, preguei, foi um negócio extraordinário. Estava o governador, estava o prefeito na época, acabou que eu disse, sabe o que o cara falou comigo, minha irmã? O senhor pregando desse jeito deve ser o anticristo. Pô, cara, eu estava num ambiente tão bom. Olhei para ele e falei: ó, cara, eu não sou anticristo não, mas se eu for, você deve ser a besta. Rapaz, o cara virou as quatro, sumiu. Perturbar outro, pô. Você tem que acreditar em você. Davi olhou aquele grandão lá, e Golias sabe guerrear. Olha como é que o cara faz guerra psicológica, até com um garoto inexperiente. Aí, garoto! Tá pensando que eu sou um cachorro? Para você vir com esse pedacinho de pau e essas pedrinhas? Eu vou matar você, menino. E não vai ter nem enterro. Eu vou abrir você e os animais vão vir te devorar. Eu imagino o pessoal falando: viu, gente? Conheceu ele? Menino bom. Mexeu com esse negócio de droga. Quando o Golias terminou de falar, sabe o que Davi falou? Quem vai matar você sou eu, maluco. Se despediu da família? Isso, sou estilo carioca. Se cair, cai atirando. Vou matar você, rapaz. Quem vai matar você sou eu. Ô gigante, eu vou dar-lhe uma pedrada nesse cabeção seu, que você vai ver só. Alguém acreditava que ele ia vencer? Ele venceu? Porque ele acreditava em isso. As pessoas vão te ver como você se vê, vão te respeitar como você se respeita. Você já ouviu falar na Bíblia que tinha um discípulo que Jesus mais amava? Sim? Quem ele era? Você sabe quem falou isso? Você sabe quem falou que João era o discípulo que Jesus mais amava? O João. Foi o João que falou que... Você fala que ele era o discípulo que Jesus mais amava? Sim ou não? Porque você vê João como João se via. As pessoas vão te valorizar como você se valoriza, vão te respeitar como você se respeita. A vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que você está gritando. É assim que funciona. Entendeu? Mas volta aqui. Agora Davi pegou aquela tiradeira e deu-lhe uma pedrada naquela cabeça. Aquela coisa grande caiu. Agora está todo mundo assustado. Israel está assustado. Os filisteus falaram: maluco, garotinha, dedo nervoso. Agora Davi foi lá, falou: qual é o gigante? Grandão, sem, de perto, pior ainda. Pegou a espada do gigante, sim ou não? E cortou o quê? Isso. Você já viu alguém na rua sem perna? Você já viu alguém na rua sem perna, sem braço, sem dente, sem cabelo, sem cabeça? Vai aqui uma boa aplicação. Vai enfrentar seu inimigo, não raspe a cabeça dele, que ele corre atrás de você careca. Não arranque os dentes dele, que ele
Corre atrás do seu banguelo. O que é isso? Isso é a Bíblia dizendo, não dê paliativo para o seu problema. Resolva de uma vez por todas. Não prolongue mais essa amizade que está afastando você de Deus. Abra mão desse comportamento. Corta a cabeça desse gigante. Agora Davi pegou aquele cabeção aí. Entrou na cidade, as mulheres tudo ia tudo para a janela. Davi, gostosão, lindão, fera. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E Davi, aquele cabeção. O Saul falou, quem? Olha só, quem é esse rapazinho aí? Como quem? Esse é o cara que toca para tu dormir. Saul prestava atenção nele? Não, tá nem aí. Certo? Para Saul, Davi era um utilitário. Saul falou, vou matar esse garoto. Vou matar esse menino. Sim ou não? Saul pagou o prêmio que prometeu? Deu a filha dele em casamento? Não. Merabe foi dada por um amigo de Davi. Saul não cumpriu nada que prometeu, sim ou não? Davi não fica rico, não casa com Merabe, e a casa dele não para de pagar impostos, porque Saul está tentando sabotar o que está acontecendo na vida de Davi, mas ninguém, a não ser você, pode sabotar o que Deus tem para fazer na sua vida. O dia que alguém for mais poderoso do que Deus para te tirar ou te dar algo, pare de adorar a Deus e adore essa pessoa. Entenda isso. Esse dia um cara falou comigo, o senhor está atrapalhando meu ministério. Eu falei, então passa a me servir, porque é o ministério que Deus me deu. Eu falei, bom, se Deus te deu, ele é seu. Ninguém pode intervir, a não ser você que está querendo jogar a culpa em cima de mim. É assim que funciona. O Davi agora, ele está sendo perseguido pelo rei, sim ou não? Então vamos lá, me ajude aí. As garras do urso matou Davi? As presas do leão mataram Davi? A lança, a espada do Golias matou Davi? A lança do Saul matou Davi? Note que o negócio só vai piorando. Pega um urso, venceu, vem o leão. Matou o leão, vem um soldado inimigo. Matou o soldado inimigo, vem o rei da sua nação. Note que você tem que aprender a crescer para lidar com suas tentações e suas dificuldades. O diabo já viu que não dá para vencer Davi nessa área. Então, o diabo trocou o campo de batalha. Depois você lê, dá um pulinho no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. Davi tinha uma guerra que ele não foi. Dá para colocar aqui? Capítulo 11. 2 Samuel 11, rapidinho, leva mais uns 10 minutinhos, eu termino. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem quem tinha que sair à guerra? Quem tinha que sair? Enviou Davi a Joabe, seu sobrinho, certo? E com ele, os seus servos e a todo, eles destruíram os filhos cercaram a Rabá, porém Davi ficou Davi deveria estar onde? E estava onde? Devia estar onde? Mas estava onde? Cuidado. Descubra com clareza onde você deve estar, porque pessoas no lugar errado vão ver o que não deve ver, vão fazer o que não deve fazer. Era tempo de ir à guerra, então Davi tinha que estar onde? Mas ele mandou seu sobrinho Joabe e ficou em casa. Era para estar em casa? Mas ficou em casa. Aí foi dar uma voltinha na sacada do palácio. O que é que tem lá longe? Uma dona tomando banho, uma gostosona tomando banho. Davi falou, caraca, maluco, você é uma cavala. Maluco, que mulher gostosa. Tem algo de errado nisso? Sim ou não? Sim ou não? Não! O cara é homem, olhou para a mulher. Então não fica com isso. Eu sou uma menina de Deus, uma mulher. Mas se você olhar, seu namorado tem que arrepiar você.
Mas isso não é demônio, não, isso é hormônio. É que é parecido o nome, hormônio, demônio. Você não pode olhar a mulher dos outros e ficar assim, mas a sua você tem que olhar. Esse dia você viu a mulher perguntando para um advogado se podia processar o marido, porque o marido estava passando a mão nela quando ela estava dormindo. O advogado, gostei do advogado, o advogado falou, claro que a senhora tem que processar ele, tanta mulher para ele passar a mão, vai passar a mão justamente na senhora. Aquele mulherão tomando banho, Davi olhou, eu não sei se Davi foi para a sacada porque ela estava tomando banho, ou ela foi tomar banho porque Davi estava na sacada. Eu sei que Davi olhou aquela gostosona, falou, maluco, caraca. Pô, irmão, vai lá dar uma olhadinha, e vê quem é aquela mulher lá. Alguém foi lá, voltou, falou, aquela é Batseba, mulher de um comandante do seu exército, Urias, o Eteu. Ele está bem na guerra e ela está sozinha. Bom, o leão não venceu Davi, o urso também não, o rei também não, e o gigante também. Então o diabo mudou o campo de batalha, mudou as armas. E Davi não nota que o ambiente mudou, que as armas mudaram. Agora não tem lança, não tem espada, agora tem uma mulher gostosona, porque o diabo sabe qual é a sua fraqueza. Então fica de olho. Pegou a mulher, sim ou não? Sim ou não? Isso aí. E a mulher engravidou. Como eu disse, depois você lê, que a fofoca, o negócio é grande. O babado vai longe, se eu ficar pregando aqui. Certo? E aquele furdunço, e ele tentou chamar o marido da guerra, chamou o marido da guerra, que o que ele queria, quando ele soube que a mulher estava grávida, olha Davi, eu vou chamar o marido dela aqui, ele vem, vai lá na casa dele, faz amor com ela, eu mando ele para a guerra e bota a criança na conta dele. Ué, não tinha ratinho para fazer DNA, não tinha nada. Isso é uma ideia sensacional, sim ou não? De alguém que está afastado de isso. Pois bem, veio o soldado. Davi falou, como é que está a guerra? Ele falou, tá bom, estamos vencendo. Vai para casa. Ele falou, não vou para casa não. Vou não. Vou me deitar com minha mulher não, porque a arca da aliança está no meio do arraial. Os meus amigos e soldados estão em guerra. Não vou não. Sabe o que ele fez? Ele fez um banquete. Chamou Urias e encheu Urias da manguaça. Ele falou, bêbado ele entra em casa, não quero nem saber se ele faz alguma coisa. Entrou em casa, bota o filho na conta dele. Sabe o que ele fez? Coisa de sertanejo, dormiu na praça. Está escrito na Bíblia, tudo que eu estou falando está na Bíblia. Pode não estar desse jeito, mas que tá. É ou não é verdade? Sabe o que Davi fez? Mandou matar ele. Mandou matar. Sim ou não? Sim. Capítulo 12, bota aí, verso 1 e eu termino aqui. E o Senhor enviou Natã apresentando-se ele a Davi, disse o quê? Havia numa cidade um rico e o outro? Vamos lá? Continua. O rico possuía muitíssimas ovelhas mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e a tinha como? Verso seguinte, e vindo ao homem, deixou este tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar, certo? Para o viajante que viera a ele, e tomou o quê? Do homem, e a preparou para o homem que viera presta atenção aqui em mim. Davi é um vencedor, sim ou não? Mas não vigiou. O campo de batalha mudou, e valentes são capazes de perder e de viver em vergonhas, quando não são capazes de notar isso. Quando nós vimos o verso 1 do capítulo 11, Davi está sozinho na sacada, e vê uma mulher tomando banho, sim ou não? Ele está sozinho, sim ou não? Sim. No verso 12, Natã, o profeta, chega e diz, havia numa cidade 2 homens, um rico e o pobre. Quem é o rico? Davi. Quem é o pobre? Urias. Davi, ou o rico, tem muitas ovelhas e vacas. Davi tinha todo o seu harém, as mulheres que ele herdou de Saul, Abigail, esposa do falecido Nabal, a japonesinha Mical, certo? Ele tinha, japonesa, Mical. Ela ia ser de Fortaleza com esse nome. De onde a senhora é? De Fortaleza. Seu nome Mical. Mical, uma japonesinha. Ou seja,
Ele tinha mulher pra caramba, sim ou não? Mas, e o pobre tinha uma? Só a Batseba. O homem rico recebeu a visita de quem? De um viajante. Lembra? E veio um viajante à casa do homem. Pastor, quem é esse viajante? Dá um pulinho no livro de Jó. De onde você vem, Satanás? Eu estou viajando, rodeando a terra, buscando uma casa, uma família, um casamento, uma igreja, um ministério, uma empresa, um coração que me receba. E o que você tem, viajante? Eu tenho fome. E você se alimenta de quê? De pecado. Porque se Davi ficou excitado quando viu Batseba tomando banho, ele poderia pegar uma de suas esposas e fazer sexo, sim ou não? Mas se ele fizesse isso, era pecado? Sim ou não? Se ele fizesse isso, estaria obedecendo a Deus e vivendo uma regra certinha? Mas você leu ali que o homem rico vai servir e o viajante se alimenta de... Então a mulher não podia ser dele, tinha que ser do outro. Entendeu? Davi disse o quê? Quando Natan explica, você é esse homem. Eu pergunto a você, quando Natan chega para dizer a Davi as consequências do que fez, cadê o viajante? Já tinha ido embora, sim ou não? E quem é que ficou com a conta para pagar? Pois é. E para onde o viajante foi? Para um lugar que o receba. Ele continua viajando, buscando um espaço no meu casamento, no seu, nos meus negócios, no seu, na sua mente. Davi consegue se reerguer, é verdade, escrevendo o Salmo 51 durante a sua dor. Mas o filho dele morreu, sim ou não? A filha dele foi estuprada pelo seu meu irmão, sim ou não? Um irmão matou o outro, sim ou não? O outro conspirou contra o seu reino, sim ou não? É isso aí. E um filho ainda se deitou com todas as mulheres dele no meio da praça. Você consegue entender isso? Responsabilidade é o que nós precisamos ter. Quer enfraquecer Satanás? Continue orando, mas tem algo mais poderoso do que oração para enfraquecer Satanás. Sabe o que é? Obediência. Coloque sua vida nos caminhos do Senhor e veja que a obediência pode te levar a lugares que a sua oração não te levaria. Eu não estou menosprezando a oração não, porque a Bíblia diz orai sem, mas eu conheço gente que ora pra caramba e não obedece nada, e vive uma vida desgraçada. E eu conheço gente que ora menos, mas obedece muito e está com a vida muito adiantada. Então está na hora, certo? De nos posicionar.